Fala pessoal, nessa videoaula eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a equação de Riccati, tá? Essa equação, né, para a gente poder trabalhar essa equação, a gente precisa primeiro saber o que é uma equação de Riccati, tá? Então aqui a gente tem essa definição. Uma equação diferencial não linear de primeira ordem da forma dy dx igual a 2 de x vezes y quadrado mais a1 de x vezes y mais a0 de x, tá? Em que a0 de x, a1 de x, a2 de x são funções contínuas no intervalo i e a2 de x é diferente de zero nesse intervalo i, ela é chamada equação de Riccati. Tá? Então qualquer equação que você pegar, equação diferencial que você pegar e tiver esse formato aqui, tá certo? Satisfazendo essas condições, a gente diz que essa é uma equação de Riccati. Tá claro? Então, como que eu posso pensar, né? Conhecendo então a equação de Riccati, eu posso passar a pensar em como resolver esse tipo de equação. Tá certo? Para resolver esse tipo de equação, tem duas coisas. A primeira coisa é que você tem que conhecer uma solução particular y1 de x dessa equação aqui, tá? Ou seja, da equação de Riccati. Você tem que conhecer uma solução particular. Tranquilo? Geralmente nos exercícios o que o professor faz? Ele te dá essa solução particular. Tranquilo? Não é usual o cara pegar e jogar a equação de Riccati para você e deixar você por si mesmo encontrar uma solução particular para depois resolver a equação. Tá? Pode até acontecer, mas ele geralmente não faz isso não. Então ele vai te dar essa solução particular. Tranquilo? A gente vai observar isso nos exercícios que eu vou resolver com vocês. A segunda coisa é fazer uma mudança de variáveis, tá? Mas como que é essa mudança de variáveis? Eu tenho que substituir y por uma coisa desse tipo aqui. A solução particular somado com o inverso de uma função z, tá? Isso aqui, todas elas são funções de x, tá claro? Então aqui você tem y de x, y1 de x e z de x. A gente omite esse x aí para poder facilitar na hora da escrita, mas né, é um abuso aí de notação, mas não tem problema nenhum, isso não atrapalha, não vai influenciar em nada não. Desde que você tenha na sua mente que todas essas funções aqui são funções de x, tá claro? Então a gente usa esse tipo de mudança de variáveis para fazer o quê? Para transformar a equação de Riccati numa EDO linear de primeira ordem. A EDO linear de primeira ordem é bem tranquilo de resolver. Né? Eu já até gravei um vídeo anterior em que você faz o que para resolver uma EDO linear de primeira ordem? Sem usar fórmula. Você faz o seguinte, escreve ela na forma padrão, tá? Depois que você escreve na forma padrão, o que você vai fazer? Você vai determinar o fator integrante, que é aquela exponencial de p de x dx. Depois você multiplica a equação pelo fator integrante e daí você consegue resolver, tá claro? Então, no exercício que eu vou fazer com vocês, esse exercício 1, eu vou tratar dessa maneira, tá claro? Eu não vou fazer aqui o procedimento assim, geral, com uma equação, né, considerando A2 de x, A1 de x, A0 de x. Eu não vou trabalhar dessa forma, vou pegar como um exemplo e vou tentar mostrar para você a ideia. Se você pegar essa ideia aí, você resolve qualquer equação de Riccati sem maiores problemas, tá? Existem professores até que eles te dão um passo a passo, né? Eles te dão uma formulazinha para você já transformar direto a equação de Riccati numa EDO linear de primeira ordem. E aí ele te dá lá uma formulazinha, você pega lá e transforma, e depois resolve a equação. Eu não gosto de fazer assim porque eu acho que é pior. Você fica memorizando coisas, depois você pode trocar alguma coisa na fórmula. Então assim, em matemática, o que você puder fugir de fórmulas é melhor, tá certo? Existem casos em que realmente não dá para fugir, mas nesse caso aqui você vai ver que a única coisa que você tem que memorizar é que você tem que ter uma solução particular, tá certo? Que a gente chama de y de x, e tem que ter esse tipo de transformação aqui na sua mente, ou melhor, essa equação aqui é a equação que você vai trabalhar, que você vai substituir na equação de Riccati para transformar numa EDO linear de primeira ordem. Beleza? Então não é nada tão complicado assim. Então a gente vai fazer agora o exercício 1 para você perceber como que a gente aplica essas duas coisas para poder resolver uma equação de Riccati, tá claro? Então vamos ao exercício 1. Então, gente, nesse exercício 1 que eu trouxe para compartilhar com vocês, ele foi um exercício da AP1 2018-1,
do curso de Matemática e Engenharia lá do CEDERJ, tá? E ele fala assim, ó, considere a equação de Riccati. dy dx igual 2 menos y quadrado, sendo y1 de x igual a 1, uma solução particular. Tá certo? Aí ele fala assim, determine a solução, uma solução que satisfaça y de 0 igual a 0. Tá? Então esse problema aí, para você poder resolver, né, você tem que aplicar aqueles 2 passos lá que eu dei para você no início, né, para poder resolver uma equação de Riccati. A rigor, geralmente eu resolvo uma equação diferencial desse tipo em 3 passos. Tá? O primeiro passo é identificar que a equação é de Riccati. Aqui ele já disse que é de Riccati, então o primeiro passo é desnecessário. Tá claro? Mas tem professores que quando eles dão esse conteúdo, ele não diz para você que é uma equação de Riccati. Tá? Então aí você tem que identificar que é uma equação de Riccati. Tá? Aqui suponhamos, né, que ele não dissesse que é uma equação de Riccati. Não era nem tão difícil de ver. Né? Então eu vou escrever, né, apesar de eu ter dito que era desnecessário fazer o primeiro passo, mas eu vou fazer o primeiro passo. Então aqui para poder resolver esse tipo de equação, eu te aconselho aí a dividir em 3 passos. Então vamos dividir a solução em passos, tá? Falei 3, eu acho que talvez seja 4, porque ainda tem esse y de 0 igual a 0, que seria o último passo, tá? Mas assim, vamos dividir em passos. Primeiro passo, tá? No primeiro passo, você identifica o tipo da equação, tá? Então no primeiro passo você vê, não é tão difícil de ver, né, que você tem isso aqui, ó, seria identificar o tipo de equação. Tá certo? Então o primeiro passo é fácil de ver. Você tem ali dy, eu já vou escrever logo na forma padrão, tá? Que é aquela forma que eu apresentei no início do vídeo. Você veja só, você pode escrever assim, ó, menos y ao quadrado menos y mais 2, tá? Aí aqui você tem aquele formato, ó. Quem seria o seu a2 de x? É a função menos 1, constante igual a menos 1. Quem é o seu a1 de x? É a função menos 1. E quem é o seu a0 de x? É a função constante igual a 2. Tá claro? Contínuas, tá? Até na reta inteira, então não tenho estresse nenhum. Essa aqui é uma equação de Riccati. Beleza? Bom, então dado o primeiro passo, que você já identificou qual o tipo de equação, você parte para o segundo. Segundo passo. No segundo passo, você vai proceder da seguinte maneira. Você vai fazer uma mudança de variáveis, tá? Então vamos mudar as variáveis, ó. Mudança de variáveis. Tá? Sendo y igual a y1 mais 1 sobre z. Isso aqui nunca vai mudar, tá? Nesse caso aqui, daí, o que eu tenho? Y vai ser igual. Quem é a minha solução particular dessa equação? Ele me deu no enunciado, ó. Y1 de x igual a 1. Então, no lugar do y1, você coloca a função constante igual a 1. Mais 1 sobre z. Tá certo? Então, isso daqui eu vou ter que substituir nessa equação que foi dada. Você observa que do lado direito da equação é simples, porque no lugar do y eu coloco 1 mais 1 sobre z. No lugar do y quadrado eu coloco 1 mais 1 sobre z. O problema está aqui, ó, dy dx. Tá certo? Então eu tenho que pegar essa função que está aqui e fazer a derivada dela em relação a x. Derivada de y em relação a x vai ser quem? A derivada em relação a x, eu vou fazer bem lentamente aqui, tá? De 1 mais 1 sobre z.
Tá certo? Essa notação é aquela notação de Leibniz, né? Você tem dy dx, então é aquela notação de Leibniz. Você vai pegar aqui e vai derivar em relação a x a função 1 mais 1 sobre z. Tranquilo? Agora observe o seguinte. Eu tenho a derivada de uma soma. Isso daqui seria o quê? Eu vou fazer detalhadamente, mas depois, quando você for resolver os exercícios, eu te aconselho a não detalhar tanto, tá? Mas você poderia separar e escrever assim, ó. Derivada em relação a x de quem? Da função 1. Mais a derivada em relação a x da função 1 sobre z. Tá claro? Derivada de uma soma é a soma das derivadas. É isso que eu estou fazendo aqui. Estou usando lá a propriedade de derivada. Tá claro? Então agora o que você tem que fazer é o seguinte. Você tem que lembrar um pouquinho lá do cálculo 1. É isso daqui que às vezes o camarada se enrola. Tá? Então para continuar aqui, ó. dy dx vai ser igual a quem? Derivada de 1 em relação a x eu sei que é zero. Derivada da função constante. Então isso aqui vai zerar. Tá? Aqui tem que ter um cuidado. Porque você lembra que z é uma função de quem? De x. E eu estou derivando em relação a x. Tá? Quando você deriva essa função 1 sobre z, você lembra que tu teria isso aqui. Ó. Vamos usar essa notação aqui. F de z é igual a 1 sobre z. Então, f de z é quem? Z elevado a menos 1. Tá claro? Se eu fosse derivar isso só em função de z, eu tenho isso. Ó. F' de z vai ser menos... Esse menos 1 cai na frente. Subtrai o 1 ali, eu tenho menos z a menos 2. Então, f' de z vai ser menos 1 sobre z ao quadrado. Essa é a derivada da função f de z igual a 1 sobre z. Isso aqui a gente já está acostumado a fazer porque a gente já faz com f de x. Tá? A gente cansou de fazer isso. Então eu tenho isso. Tá? Então quando eu derivei esse negócio aqui, eu vou ficar com menos 1 sobre z quadrado. Tranquilo? Só que eu tenho que colocar um vezes aqui. Por quê? Porque eu estou derivando também z em relação a x. Então você não pode esquecer, toda vez na equação de Riccati, o que vai acontecer? Você vai ter que derivar a função 1 sobre z. Tá? Então quando você deriva essa função 1 sobre z, você vai obter menos 1 sobre z quadrado. Isso aqui sempre vai aparecer. E depois, esse vezes aqui, eu tenho que pôr porque eu estou derivando z em relação a x. Tá? É aquele lance lá da derivação implícita. Né? Você deve lembrar isso lá do cálculo 1. Se não lembrar, você vai ter que acreditar em mim aqui. Tá? Então não tem para onde correr, o negócio é esse. Então vai ficar ó, menos 1 sobre z quadrado e deriva z em relação a x, que é a regra da cadeia. Tá? No fundo, você está aplicando a regra da cadeia aqui. Então eu tenho isso. Conclusão aqui é o seguinte. dy dx vai ser quem? Menos 1 sobre z quadrado que multiplica quem? dz dx. Tu não pode esquecer esse dz dx. Tá bom? Então não esquece isso, porque senão tu erra esse troço lá. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho essa equação aqui, que eu vou chamar asterístico, e tenho essa equação aqui, que eu vou chamar 2 asterístico. Tá claro? Agora eu tenho condições de substituir na equação de Riccati, para poder transformar essa equação numa EDO linear de primeira ordem. Tá claro? Então, não esquece. Eu estou batendo muito nisso porque eu sei que às vezes o cara se enrola. Na equação de Riccati, sempre você vai derivar a função, a solução particular, tá certo? Em relação a x. Essa solução particular vai ser em relação a x. Então você vai pegar esse troço, deriva. Tá? Foi o que eu fiz aqui. Derivei, deu zero. E você tem que fazer a derivada em relação a x de 1 sobre z. Derivada em relação a x de 1 sobre z é menos 1 sobre z quadrado vezes dz dx. Essa parte aqui sempre vai aparecer quando você derivar. Sempre. Tá? Então você nota que é só você saber derivar. A princípio é só isso. E depois integrar. Equação diferencial é isso. Se você souber derivar e integrar, você já está assim,
muito bem na fita aí, tá? Fica tranquilo que não tem o que errar não. É só ter atenção. Então eu ainda estou no segundo passo, eu vou fazer o que agora? Eu vou substituir na equação, né, inicial. Então, ó, substituindo, para poder mudar as variáveis, né? Substituindo asterístico e 2 asterístico na equação dada, temos... Quem era a equação dada? dy dx igual a 2 menos y menos y ao quadrado. Não era isso? Então é só você pegar e substituir. Não tem mistério, é receita. Tá? É receita de bolo mesmo. Então você tem daqui, ó, dy dx vai ser igual a quem? 2 menos. Ou melhor, vamos substituir logo, né? Para poder ficar mais fácil. Quem é dy dx? Ó, menos 1 sobre z quadrado dz dx. Então vai ficar menos 1 sobre z quadrado dz dx. Igual a 2 menos. Quem é y? 1 mais 1 sobre z. E quem é y ao quadrado? Vai ser 1 mais 1 sobre z ao quadrado. Tá claro? Desenrola esse troço para lá que você vai chegar. Agora é conta. Produto notável, para a gente matar a saudade aí do 8º ano. Você vai ver que é tranquilo, não tem nada de tão complicado assim. Eu sei que deve ter gente às vezes que está falando assim, ah, mas eu sei uma fórmula, não sei o quê. Mas se tu sabe a fórmula, usa a fórmula. Tá? Eu prefiro resolver assim, porque você não esquece. Tá bom? Então você tem aqui, ó, 2, elimina o parênteses, vai ficar menos 1 sobre z. Aqui vai ficar como? Menos, abre o parênteses, quadrado do primeiro, 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 1 vezes 1, vai dar 2 sobre z. Tá? Mais o quadrado do segundo, 1 sobre z ao quadrado. E aí eu tenho isso. Tranquilo? Então é isso aí. Agora você observa o seguinte. Você vai, o que você vai obter dessa situação aqui? Menos 1 sobre z quadrado dz dx vai ser igual a 2 menos 1 sobre z. Aqui vai ficar, elimina o parênteses, menos 1, menos 2 sobre z, menos 1 sobre z quadrado. Tá vendo? Só tem que ter cuidado para não errar a conta. Se você reparar aqui, você tem 2 menos 1 vai dar 1, menos 1 vai dar 0. Né? Então, cancela isso aqui. Daqui eu ainda posso escrever o quê? Menos 1 sobre z quadrado dz dx vai ser igual a quem? Menos 1 sobre z com menos 2 sobre z. Vai dar menos 3 sobre z, tá? Menos 1 com menos 2, menos 3 sobre z. Menos 1 sobre z quadrado. Tá claro? Vamos manipular um pouco mais aquilo ali. Então veja só, manipulando aquilo ali, eu posso, por exemplo, multiplicar a equação toda por menos z ao quadrado, tá? Então, ó, multiplicando por menos z ao quadrado, temos, multiplica isso aqui por menos z ao quadrado, vai ficar menos e menos mais, vai ficar z ao quadrado sobre z ao quadrado, vai dar 1, então vai ficar dz dx, tá claro? Igual menos 3 sobre z vezes menos z ao quadrado. Menos 1 sobre z ao quadrado vezes menos z ao quadrado. Tranquilo? dz dx vai ser igual
Aqui eu posso cortar, né? Menos e menos vai dar mais, aqui vai ficar 3z. Aqui vai cortar o menos e menos vai dar mais, o z quadrado corta com o z quadrado, aqui vai ficar mais 1. Olha que coisa boa. O que eu vou obter daqui? Ó? dz dx. Esse 3z vai passar para cá, menos 3z igual a quem? A 1. Que tipo de equação é essa daí? É uma equação diferencial linear de primeira ordem. Tá? Você lembra que a equação diferencial linear de primeira ordem era uma coisa desse tipo. Vou colocar na variável z aqui, tá? dz dx mais p de x vezes z igual a um q de x. Tá? Lá o cara botava assim, dy dx, né? Aqui está na variável z aqui, então não tem problema nenhum. Aqui é uma EDO linear de primeira ordem com p de x igual a quem? Menos 3 e q de x igual a 1. Tranquilidade? Agora é só resolver isso daí. Então, resolvendo, temos. Como que eu resolvo uma EDO linear de primeira ordem? Primeira coisa é identificar que ela é uma EDO linear de primeira ordem. Feito isso, eu parto para o segundo passo, que é determinar o fator integrante, fi. O fator integrante é uma função do tipo exponencial de p de x dx. Então aqui vai ficar exponencial de quem? P de x menos 3 dx. Tá? Então coloco o p de x aqui. Vai ficar exponencial menos 3 da integral de 1 dx. Então aqui vai ficar exponencial de menos 3x. Tá? Você não precisa colocar o c lá, né? Nada disso não. Deixa esse troço assim. Tranquilo? Então esse camarada aqui é o meu fator integrante. Fator integrante. Tá? Quem estiver assistindo de repente essa aula e não assistiu a aula que eu postei lá sobre EDO linear de primeira ordem, dá uma olhada lá, que lá eu dou os detalhes de como que você resolve uma EDO linear de primeira ordem. A gente precisa disso aqui. Tá? Feito isso, você parte para o terceiro passo, né? Que é o quê? Multiplicar a equação pelo fator integrante, tá? Pelo fator integrante. Então, vamos multiplicar essa equação pelo fator integrante. Tá claro? É claro que essa multiplicação é realizada em cima da equação na forma padrão, que é essa forma aqui. Tá? Então, você vai multiplicar aqui pelo fator integrante, você vai obter, ó, exponencial de menos 3x vezes dz dx menos 3 vezes a exponencial de menos 3x vezes z igual a exponencial de menos 3x. Tá claro? Então, multipliquei, ó, cada termo pela exponencial de menos 3x. Então, você tem isso, ó. Tá? Com isso daí, fica trivial, porque o lado esquerdo da equação vai virar a derivada de um produto. Tá? É por isso que você multiplica pelo fator integrante. Então aqui você tem, ó, derivada em relação a x de quem? Da exponencial de menos 3x vezes z, igual a exponencial de menos 3x. Isso daqui é uma coisa que às vezes gera dúvida na cabeça do estudante. Mas não é para você ter dúvida, cara. Porque olha só, você tem aqui exponencial de menos 3x vezes z. Eu transformei isso que está aqui e escrevi assim. Eu posso fazer? Posso. Por quê? A derivada desse produto é o quê? A primeira função, regra do produto, lá do cálculo 1. A primeira função vezes a derivada da segunda em relação a x. Está aqui, ó. Derivada do produto. Mais a derivada da primeira, que é isso aqui, ó, derivada de exponencial de menos 3x, ó, é isso. Então, ó, derivou isso, você vai obter isso aqui,
vezes a segunda função. Então isso aqui é a derivada do produto, porque apareceu aqui, ó. Tá? Sempre assim. Se você quiser memorizar, é só você perceber o seguinte. Pega o fator integrante, repete ele aqui, vezes, apaga esse dx aqui e bota o z no lugar. Sempre vai acontecer assim. Escreveu dessa forma padrão, o que aparecer primeiro aqui, você repete esse aqui, e na variável que você tiver aqui em relação a x, você coloca ela aqui, ó. Pronto, tá feito. Tá? Feito isso, eu posso pegar e integrar de ambos os lados. Se eu integrar uma derivada, eu tenho a própria função que está me integrando. Tá claro? Então não vou nem dar esse passo aqui. Integrou aqui, integra aqui, ó. Integral da exponencial de menos 3x dx. Isso aqui é tranquilão, porque a integral de kx dx é o quê? Exponencial de kx dividido por k mais c. Tá? Então aqui eu vou aplicar aquela fórmula aqui. Exponencial de menos 3x vezes z vai ser quem? Exponencial de menos 3x sobre menos 3 mais um c aqui. Esse c é uma constante real. Tá claro? Só para dar uma melhorada aqui, eu posso multiplicar tudo por dividir por exponencial de menos 3x. Tá? Então aqui eu posso escrever assim, ó, z vai ser quem? Dividir pela exponencial de menos 3x é a mesma coisa que multiplicar os dois lados da equação pela exponencial de 3x. Tá claro? Então se eu multiplicar por exponencial de 3x aqui, exponencial de 3x aqui, exponencial de 3x aqui, eu vou obter isso daqui, ó. Menos 1/3 de quem? Exponencial de 3x vezes de menos 3x mais... Fazer passo a passo. Exponencial de menos 3x vezes exponencial de 3x. Tá? Estou multiplicando aqui. Vou botar assim também. Só para não gerar confusão. Estou multiplicando por exponencial de 3x de ambos os lados. C vezes a exponencial de 3x. Tá claro? Multipliquei aqui, multipliquei aqui e multipliquei aqui pela exponencial de 3x. Então, quando você multiplica esse negócio pela exponencial de 3x, isso aqui vai ficar quem? Exponencial de zero, concorda? Exponencial de zero. 3x menos 3x vai dar... Então, isso aqui vai ficar 1. Esse daqui, idem, vai exponencial de zero, isso aqui vai ser 1. Então, a minha equação vai ficar assim, ó. Z igual menos 1/3 mais C que multiplica a exponencial de 3x. Beleza? Só que eu não quero Z, eu preciso de 1 sobre Z. Tá? 1 sobre z vai ser só inverter aquilo ali. Vai ficar menos 1/3 mais c que multiplica exponencial de 3x. Tá claro? Então agora, tranquilão. Quem é a minha solução geral? Solução geral é y igual a y1 mais 1 sobre z. Só que y1 ele me disse que era 1. Tá? 1 sobre z, eu estou encontrando isso, ó. 1 sobre menos 1/3 mais c vezes a exponencial de 3x. Tá claro? Essa daqui é a minha solução geral, que ele não quer. Ele não quer isso, ele quer quando y de 0 é 0. Né? Então aqui, mais y de 0 é 0. Assim, o que eu vou obter? Se eu fizer y de 0... Nessa equação aqui eu vou obter 1 mais 1 sobre menos 1/3 mais c vezes a exponencial de 3 vezes 0. Estou substituindo x igual a 0. Isso aqui vai ficar como? Y de 0 vai ser igual a 1 mais 1 sobre quanto? Menos 1/3. Isso aqui vai dar 1. Tá? Então vai ficar menos 1/3 mais c. Só que y de 0 ele me disse que é igual a 1. Não é isso? Não, desculpa. Y de 0 ele me disse que é igual a 0. Tá? Então agora é só resolver essa equação aqui. Para poder dar a solução geral. Ó, daí, aqui é só continha. Você tem lá 1 menos 1/3 mais c igual a menos 1. Passa esse daqui para lá. Né?
Então daqui você obtém 1 igual a 1/3 menos C. Então C vai ser 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 é menos 2/3. Conclusão, que é o que ele quer. Y de x vai ser quem? 1 mais 1 sobre menos 1/3 menos 2/3, que multiplica a exponencial de 3x. Essa é a minha solução particular do problema. Tranquilo? Então, resolvendo a equação de Riccati, a gente chega a esse tipo de solução. Tá claro? Então, você percebeu que é fazer o quê? Mudança de variáveis, tá? Usando aquela formulazinha, vai derivando, deriva tudo e substitui, faz conta, você chega no EDO de primeira ordem, linear de primeira ordem, resolve a EDO linear de primeira ordem, tá? E depois volta para a variável, usa essa formulazinha no final para dar a sua resposta. Tranquilo? Né? Nem voltar para a variável, né? É só pegar aqui e substituir, né? Tirar o Z e colocar o que você encontrou lá para Z, tá? 1 sobre Z, melhor dizendo. Tranquilo? Então é assim que você resolve uma equação de Riccati. Tranquilo? Espero que não tenha corrido tanto, né? Mas é para poder otimizar o tempo. Beleza? Então é isso daí. Espero que Deus abençoe a vida de cada um, tá? E mete a cara aí que o negócio é esse. Tem que fazer exercício mesmo. Faz uns 5, 6, 7, 8, 10 exercícios desse tipo aí que tu chega na prova, é tranquilão. Valeu? Um grande abraço para todo mundo aí.